Bom dia, pessoal. Meu nome é Carlo Caproni, eu sou médico. Eu trabalho na área de estilo de vida, tá? Então, a medicina que eu trabalho é mais para mudar hábitos das pessoas, mudar coisas no estilo de vida. Eu priorizo isso do que passar um remédio, uma cura mágica em formato de pílula, né? Eu atendo um público um pouco mais nichado, que é aquelas pessoas que elas querem de fato mudar a vida delas. Elas querem fazer alguma coisa, elas querem lutar para ser uma pessoa melhor, né? E não apenas tomar um remédio ou o remédio que está na moda do momento, seja para emagrecer, seja para ficar mais esperto, seja para aumentar o foco, qualquer coisa do tipo. As pessoas que me procuram normalmente elas querem resolver as coisas de uma forma mais natural, de uma forma mais saudável, uma forma que dá para manter por mais tempo, né? E que não vai causar problemas no futuro, né? Então, assim, o que eu quero dizer com estilo de vida? Quais são as coisas que eu chamo hoje de pilares, né? Quais são as coisas que estruturam a forma com que eu trabalho hoje em dia? A gente tem os 3 primeiros pilares, que são sono, atividade física e alimentação. Com o tempo, eu percebi que tinha alguma coisa a mais. Tinha alguma coisa que ia além disso. Porque às vezes acontecia de chegar uma pessoa para mim que o sono dela tá bom, a atividade física que ela tá fazendo tá boa, a alimentação dela tá até adequada, mas a vida dela tá um desastre. E ela tá depressiva e ela não consegue seguir adiante e parece que tá tudo arruinado. E ao mesmo tempo eu já atendi um cara ou outro, um pouco raro, mas já aconteceu de eu atender o cara que não dormia nada tipo assim, dormia 3, 4 horas por noite. Era completamente sedentário há anos, porque trabalhava demais. Por exemplo, o cara tinha 2, 3 empregos. E a alimentação dele, ele comia o que dava pra comer na hora. Ele ficava o dia inteiro na rua, lanchava por aí, comia bobagem e tal, mas tinha alguma coisa que fazia ele querer seguir adiante. Ele tinha uma certa força, uma coisa interior que levava ele a seguir e a conseguir continuar performando ano após ano, após ano, após ano. Enfim, e eu cheguei no quarto pilar, que seria uma espiritualidade, uma transcendentalidade, tá? Para algumas pessoas isso é religião, para outras pessoas isso pode ser, por exemplo, um motivo muito grande de viver, um motivo muito grande, algo que vai além da sua vida, tá? Então, por exemplo, coisas que já me falaram, por exemplo, olha, cara, para mim não me importa, se eu morrer não me importa qualquer problema que eu tiver, não me importa o que acontecer na minha vida, se os meus filhos estiverem bem, eu tô bem. Se eu morrer hoje de tanto trabalhar, cair duro, mas isso der para os meus filhos um futuro melhor, eu tô feliz. Eu não tenho problema nenhum. Essas pessoas que têm um ideal de transcendentalidade, elas estão fazendo algo para chegar no objetivo que é maior do que elas, é maior do que a vida delas, seja isso relacionado a Deus, por exemplo, né, as pessoas mais religiosas, seja isso relacionado a algum objetivo interno, alguma coisa, uma chama interior. Isso é o pilar que eu chamo de transcendentalidade, tá? E ele é o que segura a pessoa quando o resto inteiro desmorona. Então, assim, é o que vai impedir o cara de colocar uma bala na cabeça. É o pilar da transcendentalidade. Então, é extremamente importante, por isso que eu considerei como sendo um dos pilares também. Com o tempo, atendendo consulta, conhecendo as pessoas e vendo o que faz diferença, o que não faz, eu percebi algumas coisas na prática que eu acabava fazendo e que iam dando muito resultado. E, claro, tentei de várias coisas, teve coisa que deu resultado, teve coisa que deu menos resultado, teve coisa que deu mais. E eu fui meio que filtrando e direcionando e eu percebi que, ok, além desses 4 pilares clássicos, digamos assim, a gente tem mais alguns pontos, então, que eu abordo durante uma consulta, por exemplo. Então, beleza, a gente vai falar, obviamente, sono, problemas que a pessoa tem no sono, como dormir melhor e tal. Atividade física, né? Que atividade física fazer, como fazer, por que fazer, né? Alimentação. Às vezes você pega e a pessoa come uma coisa específica que faz mal para ela e ela não sabe que tem a ver com o que ela está comendo.
Então, por exemplo, ela ingere muito... ela frita as coisas no óleo de soja. E isso está causando um problema para ela. E ela não sabe disso. Às vezes a gente faz um ajuste aqui e ali e já dá um resultado grande, né? Tem gente que come e fica empachado, parece que engoliu um tijolo. Tem gente que come e fica com a barriga estufada. Às vezes é só mudar uma coisinha aqui e ali na alimentação da pessoa. Não é ficar socando remédio que vai resolver, tá? E aí a gente pega, vê a questão da transcendentalidade, tem coisas que dá para fazer aí que te deixam mais próximo. É um pouco difícil, são as coisas um pouco mais intangíveis, talvez, que a gente acaba passando, que tem a ver com isso, que é, por exemplo, meditar, tomar sol, passar mais tempo na natureza, por aí vai. Coisas que te ligam com o todo, digamos assim. As coisas mais inexplicáveis, tá? Digamos assim. Eu até não entro tanto nessa parte porque a minha área é minha área é um pouco mais terrena, digamos, né? Sou médico. Mas a gente tem que levar isso em consideração também, porque é muito importante, né? E aí depois disso, né, como eu falei, algumas coisas que eu fui descobrindo, eu vou até abrir aqui. Eu tenho um modelo que eu acabei criando nas consultas para eu seguir enquanto eu tô falando com as pessoas, eu nunca esqueci de passar por nada, né? Acabou que já ficou automatizado depois de um tempo, mas eu cheguei a escrever isso aqui e dá para abrir pra gente comentar. Então, depois que a gente fala de sono, atividade física, alimentação, transcendentalidade, a gente pega e fala de hobbies, né? Quais são os seus hobbies? Você tem algum hobby? O que é o hobby, né? Hobby não é tipo ver Netflix, isso não é um hobby, tá? Isso é um jeito que você acaba fazendo para você aguentar um pouco a vida moderna, digamos. É um cope, né? O pessoal costuma falar. É um mecanismo de coping, um mecanismo de você lidar com problemas no dia a dia. É igual, por exemplo, você não pode falar, o meu hobby é fumar. Pô, isso não é um hobby, você tá mais para um vício, né? Então, assim, Netflix não é hobby. Agora, ler, dependendo do tipo de leitura, é um hobby, né? Porque livro é um tipo de mídia, né? Se aquilo vai ser um hobby ou não, vai depender do tipo de mídia que você está consumindo. Então, uma diferença muito grande entre você ver um filme clássico, Os Sete Samurais, e você ver um vídeo curto no Instagram de, sei lá, um cara fazendo uma piada e aquela coisa que você passa em alguns segundos. Um pode ser um hobby, o outro não é. Você está ali você está consumindo material para meio que tentar distrair a cabeça. Uma coisa que acaba dando problema a mais longo prazo, mas isso a gente pode falar um pouco mais para frente. Então, assim, o que são os hobbies, né? Como que a gente pode definir o que é um hobby? O hobby é aquilo que você faz, como eu defino hobby, tá? Se você olhar no dicionário vai ter outra definição, mas o que eu defino como hobby para esse objetivo que a gente tem aqui? É qualquer coisa que você faz, que você não é obrigado a fazer. Por exemplo, o meu hobby é fazer tal coisa, mas se eu não fizer, eu não vou ganhar dinheiro, porque esse é meu trabalho, tá? Então não é hobby, entendeu? Então você não é obrigado a fazer. Você faz porque você quer, porque aquilo te preenche verdadeiramente. Aquilo não é uma forma de você, por exemplo, fugir da realidade. Aquilo é uma coisa que te preenche, uma coisa que produz algo, por exemplo. Então, hobby pode ser uma aula de dança, pode ser desenhar, pode ser pintar, pode ser tocar um instrumento, pode ser uma aula de luta, pode ser aprender uma língua nova, pode ser, já falei escrever, enfim. Um hobby pode ser várias coisas diferentes. Ver pornografia não é um hobby, tá? Jogar videogames não é um hobby, a não ser que seja algum tipo de videogame de puzzle, de quebra-cabeça que realmente estimula a sua mente em vez de te viciar, tá? Isso é importante. A gente tem que meio que diferenciar um pouco o que é hobby. O hobby, se você pensar basicamente assim, o hobby faz bem, entendeu? Hobby é uma coisa que pode me fazer bem de fato. E a gente pode entrar mais a fundo no que é hobby depois, acho melhor. Depois disso,
a gente aborda os vícios, né? E que vícios as pessoas costumam aparecer para mim na consulta? Tem os vícios clássicos: álcool, cigarro, drogas, jogos de azar. E tem os vícios mais novos, que eu diria os mais recentes, que boa parte da população acaba tendo. Redes sociais. Um que atinge 80% dos pacientes homens que eu atendo, né? Eu atendo majoritariamente homem, mas a maioria esmagadora dos pacientes que eu atendo, uns 80%, né? É viciado em pornografia e masturbação. É uma coisa que está cada vez mais comum, é uma coisa que está preocupando bastante. Né? Redes sociais, mulher costuma ter vício em compras, é uma coisa relativamente comum também, de eu ver nas consultas que eu faço. E aí tem vícios como videogames, vício em cafeína, vício em comer doces, né? Comer besteiras, por exemplo. E eu já atendi até um cara que era viciado em iFood, em pedir coisa no iFood. Então, assim, você tem que pensar. O vício, ele é qualquer comportamento que você está tendo, que você tem dificuldade de largar. Às vezes você até tem aquela sensação de, se eu quiser eu paro. Mas você nunca quis parar. Você nunca tentou parar. E você sabe que aquilo te faz mal, né? Às vezes você acha que aquilo não te faz mal, né? As pessoas hoje em dia, tem muita gente que acha que pornografia não faz mal, por exemplo, mas faz. Então, assim, não necessariamente você precisa saber que aquilo te faz mal, mas, enfim, aos poucos você vai abrindo os olhos aí para o que é de fato um vício, né? Conforme a gente for conversando aqui, talvez. Aí eu abordo uma outra questão que é a parte de socialização, tá? Socialização é importante porque às vezes você olha, tá tudo até bom na vida da pessoa. Mas o cara fala pra mim, cara, eu não consigo fazer amigo. Eu tenho, sei lá, 24 anos, eu nunca namorei na vida. Eu nunca beijei uma mulher, nunca andei de mão dada, nunca ganhei um abraço de uma mulher que não fosse minha mãe, que não fosse minha irmã. E isso tem um peso, né? Isso tem um peso para as pessoas. O homem, hoje em dia, principalmente, ele está se tornando cada vez mais solitário, cada vez mais distante, cada vez mais excluído, né? Não o homem como um todo. Isso é uma coisa que muitas mulheres não entendem. Quando você fala, por exemplo, que o homem está sofrendo alguma coisa, a maioria das mulheres pensa, não, o homem não está sofrendo nada, ele controla a sociedade e tal. Mas, por quê? Porque para boa parte das pessoas, das mulheres principalmente, os homens que não têm aquele sucesso enorme, sabe? Tipo, o homem que não tem mais de 80, que não ganha mais de 10 mil reais por mês e que, sei lá, não é bonitão, são invisíveis para elas. Então, muitas vezes elas não veem o cara ali que está passando dificuldade, que está excluído, que basicamente virou um pária da sociedade. E eu tenho atendido cada vez mais gente assim, com esse tipo de problema. Claro que o meu público também tem muita gente neurodivergente. Então, às vezes, o cara ele tem alguma dificuldade de socialização por conta que ele tem um grau leve de autismo ou ele tem TDAH, alguma coisa assim. Que às vezes atrapalha um pouquinho ele a conviver em sociedade, a ter um certo jeito de conversar, de interagir e tal. E assim, a gente consegue pegar e desenvolver essa parte, né? Desenvolver como que você vai socializar, como que você vai conversar, qual é a melhor forma de você falar para fazer as pessoas gostarem de você e não te acharem esquisito, enfim. É uma coisa interessante também. E a gente vem para a próxima parte, que é de trauma, fobia. Muitas vezes a pessoa tem traumas, ela tem fobias que atrapalham a vida dela como um todo e ela não percebe. Então, por exemplo, um caso de uma mulher que ela tinha medo do escuro. E isso atrapalhava o casamento.
bastante, porque o marido não conseguia dormir no claro e ela não conseguia dormir no escuro. Então eles dormiam cada um num canto. O marido dormia no quarto, a mulher dormia na sala com a luz acesa. Quando você dorme com a luz acesa, isso atrapalha lá o primeiro pilar, que é do sono, e você não consegue dormir direito. Você não dormindo direito, você fica com privação crônica de sono. E aí você passa a ficar depressivo, ansioso, nervoso, estressado. A amígdala, né? A amígdala do cérebro, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, a amígdala da garganta e a amígdala do cérebro. São coisas diferentes. A amígdala do cérebro, ela fica reativa demais. A amígdala é a parte que processa medo, por exemplo. Então, uma coisa que normalmente você ficaria tipo, tem que ter cuidado com aquilo ali, já passa a te dar uma reação fóbica, já fica maluco. O hipocampo começa a ter problema para guardar informação a longo prazo, por exemplo, você começa a ter hipofrontalidade. Então você para de ter autocontrole, começa a ficar cada vez mais difícil de controlar suas ações, né? Você não consegue pensar antes de agir, você fica explosivo. Por quê? Porque você tem medo de escuro, entendeu? Então isso, como é que você vai resolver isso? Como é que você vai chegar no médico, o médico vai pegar e vai falar: você tem que dormir melhor. Tá, eu não consigo dormir melhor. Eu tenho medo de escuro, eu só consigo dormir no claro. Dorme no escuro. Não consigo, eu tenho medo. E aí? Faz terapia com psicólogo para daqui, sei lá, talvez 5, 6 anos você descobrir que talvez esse medo seja por conta de não sei... Sim, não é uma boa solução, né? Na nossa consulta a gente consegue fazer alguma coisa, alguma terapia com hipnose, alguma coisa assim, se for necessário. Tem, claro, outras formas de abordar esses traumas, abordar essas fobias, que talvez eu também, se for de interesse, eu traga um pouco mais pra frente. Às vezes a pessoa tem algum trauma do passado que trava ela na vida dela, né? E, enfim, essas coisas todas podem, né, ser abordadas, devem ser abordadas durante uma consulta dessa de estilo de vida, porque isso tudo vai afetar a vida da pessoa. Então, por exemplo, você se auto-sabota. Você é uma mulher que a vida inteira cresceu com o pessoal falando que você é gorda, que você é feia, que você sempre vai ser gorda, que você sei lá o quê. E aí você pega e interioriza isso. Você acredita naquilo e o seu inconsciente entende: peraí, eu nunca vou deixar de ser gorda. Aí você tenta fazer dieta e não consegue, porque você se sabota. Você tenta, você dá o máximo, só que o seu inconsciente ele não acredita que você vai conseguir. Por que ele vai continuar deixando de ter prazer agora para atingir um objetivo que é impossível? Então ele te sabota e você não vai conseguir deixar de comer. Então, assim, isso tudo dá para abordar. A gente aborda e consegue fazer a pessoa ter um estilo de vida melhor, né? Conseguir ficar mais em paz consigo mesmo. Outra coisa que eu abordo também são as metas da pessoa. As metas dela para daqui a 5 anos, por exemplo. Isso é uma coisa interessante durante a consulta, porque você vê, eu não estou abordando só coisas de medicina, né? A gente está falando de estilo de vida. Então, o que você quer para daqui a 5 anos? É sempre bom a gente ter um pensamento de crescimento, né? Então, assim, onde eu estou hoje? Eu quero estar em um lugar melhor daqui a 5 anos. Que seja, eu quero aprender a falar uma língua nova. Eu quero estar com um corpo mais saudável, mais bonito. Eu quero melhorar de vida. Eu moro num lugar ruim, eu quero morar num lugar mais bacana. Eu quero ter minha casa própria. Eu quero ter sucesso no trabalho. Eu quero que... Enfim, eu tenho medo de daqui a 5 anos as coisas terem dado errado, isso me deixa ansioso e tal. Isso tudo é importante da gente abordar, criar um caminho para lá e às vezes até te ajudar a ter mais garra, mais confiança para atingir isso usando métodos de psicologia, de comportamento, de hipnose, né? Seja qualquer ferramenta que a gente puder usar.
E basicamente é isso. Assim, o trabalho que eu faço dentro da medicina mais voltado para o estilo de vida aborda tudo isso. Claro que vai ter gente, por exemplo, que vai chegar para mim, pô, cara, sua dieta já tá perfeita, não tenho o que mexer aqui, vamos olhar o resto, né? Uma coisa até engraçada que acontece às vezes é que no final eu faço toda a anamnese. A minha anamnese é isso. Claro, eu faço coisa que todo médico faz também. Tem alguma alergia, toma algum medicamento, já teve alguma doença mais séria, seu pai teve câncer, enfim. Óbvio, eu não vou deixar esse tipo de coisa passar. Mas a minha anamnese é principalmente focada em estilo de vida, porque essa é a área que eu trabalho, obviamente. E aí é até engraçado que às vezes acontece de eu pegar, terminar a anamnese e eu falo assim, olha cara, eu tenho uma ótima notícia pra você. Tá tudo horrível aqui. Seu sono tá péssimo, sua alimentação tá errada, sua atividade física tá horrível, o pilar transcendental tá tudo horrível, tá tudo péssimo. Nossa, como é que você fala assim comigo? Como que isso pode ser uma boa notícia? É simples. Se você chegasse pra mim, eu fizesse a anamnese e tivesse tudo perfeito, eu ia pegar e falar pra você, olha cara, me desculpa, mas eu não consigo te ajudar, procura outra pessoa. Eu não tenho nada que eu consigo fazer. Você tá com um problema na sua vida e tal, e você veio me procurar provavelmente para melhorar a sua vida de alguma forma, mas eu não consigo te ajudar. Agora, se eu pego, pô, achei um problema aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Às vezes eu não vou pegar e vou resolver tudo de uma vez. Passar uma lista, jogar pra você, olha, você vai fazer isso tudo. Plá! Não. Eu vou focar no ponto mais importante para você naquele momento resolver. E às vezes, uma coisinha que você resolve aqui já transforma a sua vida completamente. É aquela ideia do 20% do esforço para 80% do resultado. Então, por exemplo, teve um cara que uma vez ele tava com 137 quilos por aí. Alimentação toda errada. Tava tudo errado. Tudo errado. Eu peguei e falei assim pra ele, cara, faz o seguinte, por que você não para de tomar refrigerante e tomar refrigerante em toda refeição? Por que você não troca esse refrigerante que você tá tomando por refrigerante zero? Só isso. Vamos começar com isso. E começa a fazer um pouquinho de exercício aqui, ali e tal. Ah, você acha que vai ajudar? Vai. Um pouquinho de exercício que ele fazia era assim, em vez de ir pro seu andar de elevador, que você mora no segundo andar, vai de escada. Só isso. Entendeu? Ok. Ele trocou com muita resistência, né? Porque, eu odeio refrigerante com adoçante. Tá, enfim. Trocou o refrigerante que ele tomava com adoçante. E só isso, só de parar de ingerir açúcar, né, líquido todos os dias, ele perdeu por volta de 25 quilos por aí em 6 meses. Então, às vezes, é um esforço, é uma coisinha pequena. Quanto mais ferrada a sua vida tá, menor é o esforço menor é a mudança, digamos assim. O esforço ainda é grande. Mas menor é a mudança, menor é o detalhe que você tem que mexer para você conseguir chegar num ponto muito melhor. Tá? Quando o cara já está com quase tudo perfeito, aí começa a ter que fazer muito esforço para ter pouco resultado. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa pega e pergunta para mim, qual é o suplemento que eu posso tomar para ter mais energia no dia a dia? Pera aí, cara. Suplemento é para quem já está com todo o resto certo. Para quem já está dormindo bem, fazendo exercício bem, comendo direito, fazendo tudo certinho. O suplemento ele dá 1% a mais. Entendeu? O seu problema não vai resolver com suplemento. Você está sedentário. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver esse tipo de coisa. Claro que eu entendo de que suplemento passar. E eu passo, às vezes, até mesmo na primeira consulta. Pô, o seu caso vai ser muito importante você tomar um magnésio, por exemplo, antes de dormir. O seu caso vai ser muito importante você tomar uma coenzima Q10. Depende da pessoa. Mas
foco não pode ser esse, o foco não pode ser remédio, o foco não pode ser suplemento, tá? Estilo de vida não significa que em vez de eu te vender remédio, eu vou estar te vendendo suplemento. Quem trabalha dessa forma, bem, não é o meu método de trabalhar, tá? Mas assim, você tem que entender que o mais importante, vamos lá, 80%, talvez eu esteja falando o número errado, mas é a maior parte, 60, 80, eu acho que é 80 mesmo, enfim, depois eu olho. 80% das doenças hoje em dia são preveníveis, né? Então, assim, se você tivesse tido um estilo de vida melhor, você não teria tido essa doença. Tá? Mas adianta falar, depois que o cara já está com 70 anos, ele já teve um AVC? Não adianta. Adianta falar quando o cara está ali com seus 17 anos, com seus 25 anos, com seus 30 anos, às vezes até mais também. Dá para você reverter muitas coisas, né? A gente tem comprovações aí, pessoas revertendo diabetes com dieta, por exemplo, que era uma coisa que quando eu entrei na faculdade era considerado impossível. Não, diabetes tem nada a ver com dieta. A gente já está mostrando que a dieta correta pode reverter diabetes. A pessoa para de tomar insulina que ela estava tomando e vive uma vida boa. A gente tem estudo para comprovar isso, tá? Eu não sou maluco. Se você pegar e gastar 2 segundos procurando, você vai ver. Enfim, quando se trata de estilo de vida, a coisa mais importante é o estilo de vida e não um remédio milagroso ou alguma coisa que o médico vai fazer por você. É você que vai fazer por você. O médico vai te guiar para qual é o melhor caminho, qual é a rota que você toma agora, qual é a coisa mais importante de fazer nesse momento. Alguém para você poder conversar, para poder encorajar, enfim. Esse é o método, essa é a explicação do que é o estilo de vida, né? Por que eu trato isso? Enquanto eu estava na faculdade, eu via que em várias vezes que as pessoas respondiam na prova, por exemplo, o que você deve fazer? Chega um paciente que está com esse problema. O que você deve fazer? Como que você resolve? Aí a pessoa colocava lá, tipo assim, dê 3 condutas que você vai fazer. Então, por exemplo, se você passar um remédio, é uma conduta. Se você passar outro remédio, é mais outra conduta. Se você pedir um exame, é outra conduta. Então, assim, você tem que colocar 3 condutas. Você sempre ganhava uma de graça, porque você escrevia MEV. MEV é M-E-V, mudança de estilo de vida, vírgula. Aí você botava um remédio para pressão, aí você botava lá, sei lá, um remédio para insuficiência cardíaca, por exemplo. Dependia do problema que a pessoa estava. Mas em praticamente todas as respostas que pediam conduta, você ganhava uma de graça, era só colocar MEV, mudança de estilo de vida. Pô, peraí, se isso resolve tudo, por que a gente não está estudando mudança de estilo de vida? Por que não tem essa matéria na faculdade? Por que a gente não fala mais a respeito disso? E o objetivo desse canal é justamente falar mais a respeito disso. Falar mais de estilo de vida, mudança de estilo de vida, como ser uma pessoa melhor, como ter uma vida melhor, mais saudável, como ser até mesmo mais virtuoso, como buscar o melhor de si a cada dia, né? De uma forma natural, sem ficar tendo que recorrer a adventos malucos da medicina moderna. É isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. E até logo.